Bem, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, querido pastor, querido promotor de missões, querido irmão, parceiro da obra missionária. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Porque Deus me amou, eu reparto. João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia é marcado por dar. Deus deu o seu único Filho por nós. É interessante notar que Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre o cristão semear com generosidade, e ele vai falar sobre repartir os recursos que o Pai nos concedeu. É esse o tema aqui no capítulo 9, no capítulo 8, quando chega aqui no versículo 7, ele diz: cada um dê conforme. E no original aqui está: cada um semeie conforme determinou em seu coração. Então ele está fazendo um link com o versículo 6, que diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ele não está falando de semear com fartura, de semear com generosidade para recebermos salvação. De maneira nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a generosidade tem a ver com consequência da salvação. Por isso o tema: porque ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho para que eu pudesse crer no Filho dele, e tendo assim a vida eterna, agora eu posso repartir. Agora eu posso semear com generosidade. Eu posso semear com alegria. Tenho visto com muita tristeza ao longo desses últimos tempos a avareza que tem tomado conta de vários obreiros cristãos e de várias igrejas batistas. E nós deveríamos nos envergonhar disso, porque o meio batista sempre foi conhecido por seu amor a missões. Mas, infelizmente, é algo que nós não temos visto, porque, infelizmente, os dados que nós temos, os dados estatísticos que temos, é que a obra missionária é sustentada por menos de 40% dos batistas brasileiros. E isso é uma vergonha. Louvado seja Deus, que Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz, e Ele faz mesmo a obra. Nós somos apenas cooperadores, nós estamos cooperando com Ele, nós somos ajudadores, nós somos apenas os servos, os encarregados. Louvado seja Deus pela sua grandiosidade, pela sua grandiosidade, ou pela sua grandiosa, capacidade de fazer com que os pequenos recursos sejam multiplicados. Porque é Deus que tem feito os pequenos recursos serem multiplicados. Está na hora de nós clamarmos a Deus por um grande avivamento no meio batista, por um avivamento missionário, por um despertamento missionário. Há muitas igrejas que, infelizmente, recebem todo o material de campanha de missões que foi feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta oração, com tanta dedicação e com tanta habilidade,
e ao mesmo tempo em que recebem o material da campanha, jogam na lata do lixo sem fazer absolutamente nada. Grandes igrejas e pequenas igrejas, infelizmente, têm negligenciado a orientação desse versículo. Cada um contribua segundo determinou o seu coração. Cada um dê, cada um semeie, mas deve semear com alegria e deve semear com generosidade. Muitos têm se esquecido disso, porque Deus ama o que dá com alegria. Há muitas igrejas em nosso meio que, infelizmente, quando fazem campanha de missões, apenas fazem por fazer, apenas citam algo de missões e nada mais. Outras nem citam, nem falam absolutamente nada. Muitos, quando fazem as suas reclamações, ou alguns, quando fazem as suas reclamações, dizem assim: eu não vou dar dinheiro nenhum para fazer com que o executivo de uma junta de missões, com que a parte burocrática fique com todo o dinheiro, ou com a maioria dos recursos, sendo que os missionários estão sendo desamparados. Foi uma argumentação de um colega há pouco, quando ouvi isso atentamente, falei assim: então por que a sua igreja não manda diretamente e não faz nada? Porque poderia pegar os recursos e mandar diretamente. O que nós temos visto tem sido muita desculpa esfarrapada de gente que não ama a obra do Senhor. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de oferta. Eu estou falando daquilo que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele está falando sobre o levantamento de uma oferta, e ao falar sobre o levantamento desta oferta, ele fala que isso é como se estivéssemos semeando, e ele explica que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, e ele vai dizer que Deus ama aquele que semeia. Esse dar aqui significa semear. Deus ama aquele que semeia com alegria. E infelizmente muitos, com as suas desculpas esfarrapadas, não têm semeado e precisam acordar para essa realidade. Nós precisamos entender que a obra missionária se faz com os joelhos daqueles que se dobram, com os pés daqueles que vão e com as mãos dos que dão. Nós precisamos acordar para a realidade de que estamos sendo chamados por Deus neste momento para segurar as cordas. E nós, pastores e promotores de missões, precisamos dar o exemplo. A oferta mais sacrificial de uma igreja precisa ser, em primeiro lugar, do pastor dessa igreja. Em segundo lugar, precisa ser do promotor de missões dessa igreja. Ponto! Nós, pastores, nós, promotores de missões, não podemos abrir mão disso, porque Deus ama aquele que reparte, aquele que semeia com alegria. Não adianta a gente ir para frente, a gente falar sobre missões, se a gente não faz o nosso papel. Certa ocasião eu pastoreei uma igreja e eu ria para não chorar, porque o diácono ia à frente, dirigia o culto ofertório, falava que as pessoas deveriam dar com alegria, e chorava, e pintava, e bordava, porque a gente tem que amar a obra de Deus, mas ele não era dizimista. E nós, pastores, não podemos fazer o mesmo. Nós não podemos subir ao púlpito, falar sobre missões, sendo que a gente não quer colocar a mão no bolso. Aliás, muitas vezes nós, pastores e promotores, não queremos nem dobrar os nossos joelhos para conversar com Deus e clamar ao Senhor pela obra missionária, que é dever nosso, é obrigação nossa, é responsabilidade nossa. Guarde uma coisa no seu coração, meu querido, e não esqueça. Eu tenho muitas falhas, muitos defeitos, porque eu sei que eu sou pecador. Mas um dia Deus me despertou para amar a obra missionária e fazer algo em prol da obra missionária. E quando alguém começa a me perguntar: ô Jonas,
Será que esse recurso é de fato administrado como ele deveria ser administrado? Será que esse pessoal da junta ama missões, como eles falam por aí? Esse pessoal que é mais rico do que você, que é melhor de vida do que a gente, pobretões, você tem confiança? Eu falo assim, cala a boca. Eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber de fazer o meu papel. Eu quero saber de fazer a minha parte. Porque se alguém que tem a responsabilidade de administrar esse dinheiro com amor pela causa, não administra com amor pela causa como deveria administrar, vai prestar contas a Deus e vai se dar mal, porque é um dinheiro consagrado ao Senhor. Ponto. Então eu não quero saber disso. Eu quero saber de cumprir o meu papel, de cumprir a minha responsabilidade. E ao longo dos anos, eu tenho visto o seguinte: a cada ano onde Deus tem tocado o meu coração para repartir com alegria, mas ainda tenho sido abençoado pelo Senhor. Sem dúvida alguma, é verdade o que acabamos de ler. Deus ama aquele que semeia com alegria. Meu querido missionário aí no campo, que já está indo, já está cumprindo o seu papel, eu quero te desafiar também a semear com suas ofertas financeiras, com alegria. Querido pessoal aí da Junta de Missões Mundiais, Nacionais, não importa, eu quero te desafiar a semear com generosidade, com alegria. Queridos pastores, queridos promotores de missões, eu quero desafiar vocês a semear com alegria. Desde o dia em que o irmão na minha igreja falou que ele aprendeu algo com o antigo pastor dele, nunca mais esqueci. Ele falou assim: eu aprendi uma grande lição com o meu pastor. O meu pastor me ensinou o seguinte, que a oferta mais sacrificial de uma igreja precisa ser do pastor. A partir daquele dia, eu comecei a fazer alvos pessoais sacrificiais. Porque eu passei a entender que eu também deveria ser o exemplo nisso. E Deus tem me abençoado muito. Me tornei rico? Não. Ando com carro importado? Também não. Também não. Tenho fama? Também não. Mas eu tenho sido ricamente abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu pastorei a 4ª Igreja Batista em Cardoso Moreira. Nós estamos encerrando uma campanha de missões mundiais, cujo alvo foi de R$55 mil, numa pandemia. Sabe que entra em nossa igreja todo mês? 26, 27 mil reais todo mês. Nosso alvo foi de R$55 mil. E nós conseguimos chegar a mais de R$60 mil para a glória de Deus. Olha só que maravilha. Mais de R$60 mil. Sabe como? Com irmãos pobres colocando a mão no bolso e contribuindo. Desses mais de R$60 mil, apenas 5 mil foram levantados com salgadinhos missionários, com almoço missionário, com bolo de pote missionário. Desses mais de 60 mil, mais de 55 mil foram levantados com irmãos pobres, colocando a mão no bolso e semeando com generosidade. Pergunta que as pessoas fazem: pastor, como que o senhor consegue? Eu não consigo nada. Eu não sou nada. Eu sou um mísero pecador. Mas a igreja de Cristo. Cristo tem sensibilizado a igreja para que possa contribuir. Meus queridos, nós fizemos uma campanha inteira com cultos online e levantamos essa oferta para a glória de Deus. Quando eu vi que não ia ter como a gente fazer cantina, fazer almoço, porque os irmãos não estavam lá, não estavam presentes, eu falei com a minha família: se ninguém se levantar, é a nossa família que vai fazer. A minha mais velha, a primogênita, a filha mais velha, se levantou e começou a fazer bolo de pote, começou a fazer doce missionário e começou a se envolver com almoço missionário. Resultado, R$5.200 para missões. A minha esposa, que é promotora de missões,
e que trabalha ganhando um salário mínimo por mês, contribuiu com mais de 2 para missões. A minha filha mais nova, que esse ano de 2020, esse ano em que estamos, ela abriu mão de sua festa de aniversário, de 15 anos. Ela falou assim: papai, eu abro mão porque eu quero entregar o valor que o Senhor economizou para missões. E aí nós fizemos um trato com ela. Eu falei assim: minha filha, para não aumentar muito um alvo e depois o outro ficar desproporcional, eu tenho todo o valor, mas eu vou dividir aquilo que eu juntei para o seu aniversário em parcelas de R$5.000. E essa campanha de missões mundiais já foi a segunda parcela que nós enviamos de um aniversário, que nós economizamos R$27.000 para esse aniversário. Eu falei com ela: minha filha, foi o que nós gastamos no aniversário da sua irmã. Eu falei assim: eu quero que dê para missões. Nós dividimos em parcelas de 5.000 para enviar em cada campanha de missões. Sem contar o meu alvo desafiador e pessoal. Eu fiz um trato com Deus. E eu não sei até quando eu conseguirei cumprir. O meu alvo é o seguinte: ele é desafiador, ele é sacrificial. A cada ano eu aumento esse alvo, a cada ano eu faço um desafio, sendo que, dentro do meu coração, eu faço o seguinte desafio: se a igreja por suas próprias pernas não chegar ao alvo, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê condições de inteirar aquilo que falta, com um pouquinho mais, para a gente ultrapassar o alvo. Deus há 4 anos, me testou grandemente quando eu estava indo para uma viagem missionária na Amazônia, perto do aniversário de nossa filha primogênita, de 15 anos. Eu estava saindo daqui, faltava 10.000 para chegar no alvo de missões. Foi a primeira vez que eu fiz esse desafio com Deus. E eu sentei com a família e falei: olha, eu vou lá na Amazônia, eu vou fazer essa viagem, mas está faltando 10.000 para chegar no alvo e a campanha está chegando ao seu fim. Quando eu retornar de viagem, se nós não tivermos chegado lá, eu vou pegar o recurso que eu tenho e eu vou dar para cobrir o que falta. Porque nós não podemos estar preocupados em fazer um aniversário, sendo que tem vidas por aí morrendo sem Jesus. A família apoiou, as filhas apoiaram, a esposa apoiou. Quando eu voltei, eu já tinha dado a minha oferta. E a minha oferta foi sacrificial. E tem sido sacrificial. Mas quando eu voltei, estava faltando 5.000 para alcançarmos o alvo. Eu dei 5.500. E aí nós ultrapassamos o alvo. Irmãos, há 4 anos isso aconteceu pela primeira vez, numa campanha de missões nacionais. Próximo ano, na campanha de missões mundiais, nós não chegamos. Faltou 3.000. Depois de eu ter dado a minha oferta sacrificial, e Deus me honrou e me deu condições de cobrir o que faltava. Em missões nacionais, faltou de novo, e Deus me deu condições de cobrir. Há anos eu venho fazendo isso, mas graças a Deus, glória ao Senhor, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Desde o final de 2018, campanha de missões nacionais, eu não estou precisando fazer esse desafio, além do desafio da minha oferta missionária. Nós temos chegado lá, todos juntos, nós temos chegado lá. E por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes nós, pastores, choramos e lamentamos, sendo que tem gente que vive numa condição pior do que a gente, e a gente se esquece do grande amor com que nós fomos alcançados. Nós somos alcançados pelo grande amor de Deus. Olha o tema: porque Ele me amou. Eu não estou fazendo nada porque eu sou bonzão, santarrão, melhor do que ninguém. Eu estou fazendo em atitude de gratidão, porque o amor de Deus é grande demais, é poderoso demais. E a gente precisa entender uma coisa: nós, pastores e promotores, precisamos ser exemplos nessa hora de repartir. Porque Ele me amou, eu reparto.
A gente, para ter moral, para estar lá na frente, falando de oferta, falando de doação, falando de sacrifício, nós somos os primeiros, precisamos ser os primeiros a colocar a mão no bolso com liberalidade, com generosidade. E eu desafio você a vir aqui na quarta igreja. Bem, já deu para você notar. Uma igreja que entra R$27 mil. Uma igreja de pobres. Uma igreja que fez uma campanha agora de mais de R$60 mil, onde 5 mil foi alcançado com almoço, com lanchinho missionário. Mas mais de 55 mil é porque esse povo pobre enfiou a mão no bolso. Eu te desafio a vir aqui conhecer essa igreja e ver o que os irmãos fazem. Tenho aqui na igreja uma menininha de 9 anos, que esse ano Deus tocou o coração para fazer broa missionária para a campanha de missões mundiais, e fez. Desde março até semana passada, ela fez broas missionárias para contribuir com a obra missionária. É do mais novo até o mais velho. Só que nós, pastores, só que nós, promotores de missões, não podemos ver isso e apenas dizer assim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E parar por aí. A gente precisa entender que Paulo falou sério. Cada um semeie conforme foi determinado em seu coração, porque Deus ama aquele que semeia com alegria. Nós precisamos acreditar nisso. Há muito tempo eu abri mão de alguns sonhos que eu tinha e a minha família tinha. Para fazer o que eu venho fazendo ultimamente, há alguns anos, eu precisei abrir mão de construir uma casa, de comprar uma casa para a família. Eu não tenho uma casa. E eu sei que eu poderia ter uma casa. Se todos os recursos que eu já utilizei com missões, eu tivesse gasto para fazer uma casa, eu já teria feito mais de uma casa. E eu não estou nem um pouco infeliz. Eu estou muito feliz. Porque Deus tem me dado muito mais do que uma casa. Deus tem me dado uma família que ama missões. Deus tem me dado uma família que ama a obra missionária. E é com tristeza que eu vejo que muitos colegas pastores estão preocupados com um carro novo que vão trocar no que vem. Estão preocupados com muitas coisas. Promotores que fazem campanha de missões estão preocupados com muitas coisas. E se esquecem daquilo que a palavra de Deus orienta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenho muito a melhorar. Preciso mudar muito. Eu não sou melhor do que você. Talvez você não faça o que eu faço. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo assim eu não sou melhor do que você. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus. E o que eu tenho feito é muito pouco comparado àquilo que Deus tem feito por mim. Eu sei que eu preciso me consertar em várias áreas, em muitas áreas. Preciso me humilhar constantemente diante de Deus, para que Ele repreenda na minha vida pecados teimosos e obstinados, inclusive a vaidade. Eu sei que eu preciso me humilhar diante de Deus, e muito, mas porque Ele me amou, eu reparto. E a oração que eu faço a Deus é que Ele me dê condições a cada dia e dê condições à minha família de repartir. Aos meus colegas pastores, aos meus colegas promotores, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus fazer a obra no seu coração. Deus te amou. Ele te amou. Ele continua te amando. Então, reparta com alegria. Que Deus te abençoe. Amém.